autor conservador ele chega nem perto de defender isso. Na verdade, é muito mais uma defesa. Se você entende que existem aspectos positivos da sociedade e você tem afeto, o Roger Scruton, que é um dos maiores conservadores recentes que existiu... Eu gosto dele, inclusive. Ele é muito bom. E ele fala que o conservadorismo é a ideologia do amor. Se você ama alguma coisa, você não quer que ela seja degradada. E se alguém vem trazer uma inovação muito mirabolante, existe uma probabilidade maior dessa inovação dar errado do que de dar certo. Então você tem que ser cauteloso. Eu concordo. Não é prudência. Eu defendo a cautela, assim, tá? Então, nesse sentido, eu acho que a gente concorda no então geral. Não defenda mais homem batendo mulher no MMA. Ai, não. Tu vai trazer esse assunto de novo. Não, chega desse assunto aí. Pra mim, já deu. Senão a gente vai ficar aí mais... Bora. 5 anos. Alexandre, tem mais alguma pergunta? Não, querido, a gente tem que só por terminar, hoje. pô. É só por hoje. Já passamos do horário. Já passamos? Então, vamos acabar? Porque eu tô... Não, tem mais a... Foi bom? A pergunta. Foi ótimo. Eu achei divertido. Pergunta? Sim. Tá bom. Lucas, durante esse meu duro processo aí, que vamos para 175 dias, eu ultrapassei até onde eu contabilizei 1.800 ameaças de morte. Ok? Via direct. Quantas? 1.800 ameaças de morte. E pessoas desejando a minha morte. Ok? De um suposto crime de uma agressão não comprovada. Apenas com o testemunho da senhora Ana Hickman. Isso aconteceu ao vivo também? Na rua, por exemplo? Ah, não, ninguém teve coragem, não. Ok. Não, Ok. foi só curiosidade. foi só remotamente. Ok. Não teve aquela cena lá da padaria? Não, aquela senhora não desejou a minha morte. Ela só reclamou e se posicionou que ela... Ah, entendi. Você tá falando literalmente as pessoas quererem sua morte. Ameaça... Gente, isso aqui não é uma ameaça de morte. Eu Ok? já sofri violência física na rua. Uou! Sério? Mais de uma vez? Soco, já mais de uma vez. Mas vamos lá. Padrão. Não suficiente a isso, junto da ameaça de morte vinha uma colocação: só podia ser bolsonarista. Porque eu claramente apoiei o presidente Bolsonaro e fiz campanha para o presidente Bolsonaro na última eleição. O que acha, qual, na sua opinião, é o futuro do bolsonarista? É passar a vida sendo rotulado e vamos lutar juntos até o fim, Deus nos proteja, ou uma hora isso vai mudar? Não, eu acho que... Primeiro que assim, o modelo econômico da esquerda de gestão de país, ele é insustentável. Então, o Lula ele já conseguiu redesequilibrar as contas públicas de novo, a situação econômica no longo prazo tende a não ser positiva. Então, isso torna, essa é a fragilidade da esquerda, o calcanhar de Aquiles dele. Eles não têm uma consistência econômica que a direita acaba tendo mais essa consistência. Então, vai surgir, mais uma vez, um momento de fragilidade deles. E eu acho que cabe a nós, conservadores, aproveitarmos esse espaço, né? Mas não só aproveitarmos esse espaço. A gente tem que pensar também no médio e no longo prazo, e a direita acaba sendo muito imediatista de apenas focar em disputar a eleição. E não é só disputando a eleição que a gente ganha o debate público. É o que eu falei da esquerda, que é uma crítica e, ao mesmo tempo, é uma forma também que a gente tem que aprender com eles. Eles ocuparam o debate acadêmico. E hoje em dia nós não temos grandes conservadores no Brasil com relevância fazendo debate acadêmico. Nós não temos. São as exceções. E não deveria ser assim. Nós precisamos ter conservadores, liberais, bem formados, ocupando esse espaço, porque é lá que vão surgir as ideias mirabolantes que eles vão tentar criar para transformar na sociedade, e é lá que tem que surgir também as nossas ideias para defender essa sociedade. Se a gente não tiver esse pensamento de longo prazo ocupando esses espaços, a gente vai sempre continuar nessa patinação no gelo, sem conseguir avançar muito longe, entendeu? Então, eu defendo isso. Eu acho que a direita, não sendo... No passado tinha muito debate sobre escola sem partido. Eu acho que hoje eu defendo exatamente o contrário. Eu defendo que conservadores, cristãos, pessoas que pensam como eu, ocupem esses espaços. Porque a esquerda vai continuar ocupando, se a gente não ocupar, a gente vai perder. Tá, assim, ó, em alguma medida, eu concordo contigo que a esquerda ideológica, demagoga, assim, apologeta, tomou o debate acadêmico. É praticamente impossível tu conseguir divergir de alguns posicionamentos dentro da academia. Eu não consigo ter uma tese de doutorado conservador hoje em dia, porque ninguém vai aceitar. Eu entendo. Porque existe uma hegemonia que blinda e impede que conservadores avancem. Existem alguns espaços específicos que eles são hegemonicamente mais esquerda, e nesse sentido eu sou contra. Eu sou contra porque... Enfim, eu sou favorável a essa multiplicidade de perspectivas, enfim, esse embate de ideias e de conflitos, ok? Conflitos de interesses, inclusive. Mas, aliás, não tem nem mas. Eu penso que isso deve ser feito, mas a questão é que também, em alguma medida, isso também tem que ser estimulado através de uma militância de direita mais conservadora que seja intelectualmente mais honesta. Porque, em alguma medida, quando você vai ver um conservador falando de um progressista ou falando de uma pessoa mais de esquerda, tu vai ver
basicamente uma tripudiação sobre um espantalho, tá? Então, isso de alguma forma, em alguma medida, vai prejudicar, inclusive, a adesão dessas ideias por essas pessoas de esquerda. E eu digo por mim, tá? Eu sou uma feminista. Eu sou vista pelos conservadores como de esquerda progressista. Mas o meu canal tem muito conservador. Tem muito cristão, tem muito evangélico, tem muito umbandista, tem islâmico, enfim, tem pessoas religiosas no geral. E agora eu tenho recebido um público, inclusive, bem representativo de pessoas mais à direita. Eu não vejo isso como um problema de nenhuma maneira. Na verdade, eu vejo isso até como uma coisa boa, porque o que eu percebo é que quando as pessoas realmente veem bons argumentos sendo produzidos, elas não ligam tanto assim para sua posição ideológica ou de onde vem. Então, se eu tenho cabelo azul, muitas pessoas de direita não estão ligando para isso. Ela é toda maquiada, esquisita, excêntrica. Eles não estão ligando para isso. Então, veja que em parte, eu sou responsável pela adesão das minhas ideias porque eu tô fazendo o possível, que é bater na nata, entende? Fazer uma crítica à direita, ou pelo menos ao conservadorismo, que seja honesto e que seja correspondente realmente aos seus benefícios ou malefícios no geral. E eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre uma coisa que eu gostaria que acontecesse na direita, tá? É um apelo aos direitistas de todo o Brasil, que é o seguinte, eu não sei se tu conhece o psicólogo Jonathan Haidt, tá? O meu público já deve estar de saco cheio de eu falando desse cara. Mas eu acho falar. Ele escreveu o livro chamado A Mente Moralista, tá? Ele é um especialista no nojo moral, por exemplo. Então ele, enfim, tem uma pesquisa vasta em relação às sociedades tribais, às sociedades mais liberais, instruídas e ricas, etc. E ele desenvolve os conceitos de que ok, naturalmente a maior parte das pessoas vai defender o status quo, tá? Independentemente do pacote de ideias. Então eu vou te dar um exemplo. Na antiga União Soviética, a maior parte das pessoas também seria conservadora, tá? Então, no período da abertura econômica da ex-União Soviética, a maior parte das pessoas seria contra. Por quê? Porque elas estão defendendo aquilo que elas conheciam, certo? Então era a manutenção do que era familiar, do que era convencional, daquilo que era previsível, porque correspondia ao status quo. Naturalmente, a maior parte das pessoas vai fazer isso. A questão é que, ok, existem coisas boas, como eu te falei, na manutenção da ordem, tá? Isso é realmente natural e é bom que isso exista, inclusive. Em alguma medida, pelo menos. A questão é que também existem algumas outras forças, no caso, que vêm... Negativas. Não exatamente as negativas, mas existe outra força, que eu não estou me referindo ao conservadorismo, que é o do progressismo, tá? E aí, isso independe, inclusive, das ideias no geral, do pacote de ideias, mas em relação à disposição, o temperamento, a forma como a pessoa raciocina cognitivamente as informações que ela recebe. Então, algumas pessoas têm um temperamento de experimentação, enquanto as pessoas conservadoras, elas são mais neuróticas. Então, veja, elas defendem mais o que é cauteloso, previsível e seguro, a partir da experiência que já foi testada por inúmeras décadas e que supostamente funciona, ok, para algumas pessoas, para alguns grupos especificamente, mas ok, vamos considerar isso de maneira geral. Enquanto os progressistas, eles ficam excitados e estimulados com tudo aquilo que é novo, o que é diferente, o que vem de fora. Mendes, pode finalizar? Calma aí, ok. Então, nesse aspecto, eu acho que é interessante... Tem que ler as perguntas, o pessoal tá brabo aqui. Mas é que nesse aspecto, que eu gostaria de fazer esse apelo aos conservadores, é que da mesma forma que eu consigo ver esses benefícios do conservadorismo, da manutenção das coisas como são, do status quo, eu gostaria de ver mais conservadores também defendendo o progressismo, em alguma medida. De que ele também é uma manifestação antropológica indissociável da nossa espécie. E que sempre vão existir algumas pessoas que vão querer mudar as coisas. Tá. E eu acho que seria importante que reconhecesse essa necessidade O disso. João Pereira Coutinho, ele tem um texto dele onde ele argumenta que, na verdade, a resposta do conservador, ele tira do David Hume isso. Para aquilo que deve ou não ser preservado, está baseado em dois fundamentos. Primeiro, deve ser benigno e deve ser útil. Se não for benigno e não for útil, tem que ser mudado. E o próprio Burke, no livro dele, Reflexões sobre a Revolução na França, ele tem uma frase que é a seguinte: aquilo que não se transforma está fadado a acabar. Ou seja, se você quer preservar as coisas, você tem que reformar elas. Então, a reforma deve ser feita, mas de forma prudente. Eu vou finalizar com uma frase que eu gosto bastante, que é do Comte, que é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Então é isso. Bom, vamos lá para as perguntinhas da galera. A Daniele Bittencourt perguntou pro Pavanato: mulher trans
tem que usar banheiro